Estamos falando sobre ser um discípulo de Jesus. Estou aqui com o Corey Webb e tivemos uma conversa muito boa falando do que é seguir a Jesus. Até agora estávamos falando sobre nosso relacionamento com Deus, mas acho, Corey, que temos que mudar um pouco de assunto e falar do nosso relacionamento um com o outro. Jesus disse assim: "Assim todos os homens saberão que são meus discípulos, pelo amor que vocês têm um pelo outro." Agora, falamos de um discípulo ser alguém que aprende, ter um coração humilde, sem se comparar com outros, mas com Jesus. Mas agora precisamos falar de quando você realmente começa a seguir a Jesus, afeta seus relacionamentos. Não é só de baixo para cima, mas também ao nosso redor. Nos fala como isso funciona. O que quer dizer quando Jesus fala que assim todos conhecerão que são meus discípulos, pelo amor que vocês têm um com os outros? Os momentos nisto sabereis em nossas vidas são extremamente importantes, porque fomos criados para relacionamentos, né? Você lê em Gênesis que fomos criados à imagem de Deus. Olha, por quê? Porque Deus queria um relacionamento conosco. Então, se Deus quer um relacionamento conosco e fomos criados à sua imagem, vamos naturalmente, no nosso DNA humano, ter relacionamento com outras pessoas. Certo, e nesses relacionamentos, provavelmente, acho que a maioria de nós pode dizer que a parte mais difícil da vida cristã é falar com outros, nossos problemas vêm, né? Olha, eu vou te falar uma história. Uma vez, eu estava na Flórida e não acreditava que o pastor foi me buscar, eu ia pregar nessa igreja, e passamos ali e tinha uma igrejinha, sabe, a menor que eu já vi na minha vida. E então eu perguntei ao pastor: "Que igreja é aquela?" Aí ele falou: tinha um rapaz na cidade que ia a toda igreja e não gostava de igreja nenhuma. Ele não gostava de uma, não gostava da outra, não gostou da outra e decidiu construir uma igreja que era grande o bastante só para ele. Para ele ir sozinho. Aí ele podia se dar bem com todos ali. Acho que não se dava muito bem com ele mesmo, né? Mas então, olha, Deus não nos criou para ter nossa igrejinha sozinho no meio do nada. Certo? Né? Olha, e precisamos ser capazes de adorar a Deus Certo. sozinhos, mas Ele nos criou para poder nos relacionar. E algumas das coisas mais maravilhosas que aconteceram em minha vida, acho que aconteceram por causa desses relacionamentos. No começo da minha caminhada cristã, haviam 3 rapazes que conheceram a Cristo na mesma época e começamos a nos unir para orar, fazer as coisas juntos, e provavelmente aquilo era uma das coisas mais sábias que aconteceu comigo. Rapaz, que eu me conectei com eles e tínhamos o mesmo coração e Deus começou a usar aquilo. Isso é verdade? Você já viveu isso também? As pessoas que Deus trouxe à sua vida, que te ajudaram a crescer em sua caminhada com Ele? Com certeza, Sammy. E de fato, depois que eu conheci a Jesus como meu Salvador, Deus trouxe um amigo em particular. Olha, trouxe ele na minha vida e ele era um jovem crente também. Começamos a crescer e, é claro, 30 anos depois nós estamos aqui hoje, grandes amigos, sabe? Através das famílias, nossas esposas tendo filhos, crescendo juntos. E realmente eu não sei se eu estaria aqui hoje se não fosse por aquela amizade na minha vida. Olha, e eu lembro no começo da minha vida cristã, e eu posso lembrar não só de um, mas posso mencionar várias pessoas que Deus trouxe em minha vida, que me encorajaram, fortaleceram, pastores, líderes e tal, que me ajudaram muito. E foi isso que me ajudou a me tornar o que Deus queria que eu me tornasse. Agora, encontrei que o oposto também é verdade. Algumas das coisas mais difíceis, né, situações difíceis de crescer foi quando o relacionamento foi quebrado. Como você lidar com relacionamentos quebrados no corpo de Cristo? Esse rapaz construiu a igrejinha dele, né? Olha, o que aconteceu foi que ele não se dava bem, teve um problema aqui, teve um problema ali, não se dava bem com as pessoas. Então, como você lidar com relacionamentos quebrados? Olha, a reconciliação, né, é muito importante. E eu tive amigos na minha vida, na minha jornada, onde houve um desacordo. Olha, não olhávamos cara a cara em algumas situações e nos separamos naquele relacionamento. E o que é necessário é se humilhar de novo, né? E você precisa se humilhar e reconhecer que nós temos umas responsabilidades nesse relacionamento e, olha, ter aquela iniciativa de amor, né? E passar por aquelas diferenças. Temos que voltar a quando começamos essa série aqui,
falando de como Jesus disse, né? Que olhando para ele, Jesus, e ele fala como Jesus, nós temos que considerar os outros mais importantes que nós mesmos, não só olhar para a nossa vã ambição. Mas às vezes cristãos não concordam de jeito nenhum. Certo. E uma das coisas que descobri nem sempre sabemos como discordar sem ser desagradáveis. Certo. Nós não temos que ser desagradáveis quando discordamos. Você está me entendendo? Porque é tudo no coração. Ou seja, nunca encontrei com ninguém que concordei 100%. Eu e minha esposa não concordamos 100% em tudo. Então isso nunca vai acontecer. Mas temos que aprender a amar uns aos outros, considerar um ao outro, respeitar um ao outro quando discordamos. E em igrejas, você já foi um pastor, né? Eu sei Certo. que você já passou por situações Sim. com pessoas que não estavam bem com você. E quando isso acontece, tem algum passo prático que você tomou para reconciliar pessoas uma com as outras? Claro. Bem, eu vou me usar como um exemplo, né? Quando houve uma diferença comigo e uma outra pessoa, um amigo ou um membro, um pastoral, ou uma pessoa que me ajudou bastante, é checar o meu coração em primeiro lugar, né? Eu me auto-perguntar, peraí, existe algo que eu podia ter feito diferente ou algo que eu não estou entendendo? E eu tive que gastar um tempo e realmente orar através da situação e deixar o Espírito Santo lidar com a minha vida, então voltarmos e conversarmos e tentar, seguir adiante juntos. Nem sempre a gente estava em acordo, mas podíamos seguir adiante amando um ao outro através de seja qual for a situação. Eu acredito que temos que voltar à humildade outra vez, né? Porque dizer, tá bom, Deus, olha, onde é que eu errei? E realmente olhar para o meu coração é difícil, porque sempre falamos, olha, eu tive um rapaz chamado Ron Dunn, é um homem de oração, escreveu livros sobre oração. E o Ron Dunn, uma vez ele falou que quando recebemos uma crítica, alguém nos critica, se tivéssemos a atitude de dizer assim, se soubessem a verdade, toda a verdade, e nada além da verdade, ia ser muito pior do que a crítica. Com certeza. E isso coloca na perspectiva correta, pois todos falhamos, né? E nem todos estamos certos o tempo todo, e é porque estamos crescendo, crescendo na imagem de Cristo. Ninguém está perfeito, ninguém é perfeito, estamos crescendo, então temos que dar graça uns aos outros. Quando começamos a falar da série de Crescer em Cristo, falamos de graça. E não é só graça para o nosso crescimento pessoal, mas para os outros também. Se Deus nos dá graça, então temos que dar graça para outros. E mostrar graça. E paciência um com o outro. Exatamente. E quando fazemos isso, estamos mostrando amor. Com certeza. Existe um versículo que para mim é muito interessante. Fica em 1 João capítulo 2. E fala, como é que você sabe se está andando na luz ou se está andando nas trevas? Porque existem muitas trevas no nosso mundo. E a pergunta então é como você sabe se você está na luz ou nas trevas? E dá uma definição clara naquela passagem. Diz que se você ama seus irmãos, você está andando na luz. Certo. Se você odeia seus irmãos, você está nas trevas. Certo. Então é por aí. E por que isso é importante? Por uma razão. Se aprendermos a amar uns aos outros, Deus nos dá liderança na vida de outras pessoas. Ele quer que ajudemos os outros a crescer. Não é só para o nosso crescimento, mas Ele quer que todos nós... E eu quero que todos aqui comecem a pensar em ajudar alguém a crescer em Cristo. Pense em alguém que você conhece que possa ajudar a crescer em Cristo como você tem crescido, e acredito que isso é chamado de fazer discípulos. Com certeza. E Jesus quer que façamos discípulos. Certo. Mateus 28, Jesus falou, ide por todo mundo e fazei discípulos. Então vamos falar disso por alguns minutos e falar a respeito em nossa próxima sessão aqui. Vamos falar do que quer dizer fazer discípulos de todas as nações.